Olá, meus amores! O vídeo de hoje é para quem está iniciando na aromaterapia e tem algumas dúvidas ou dificuldades na hora de comprar o óleo essencial ou até mesmo de utilizar o óleo essencial adquirido. Então eu reuni várias das perguntas que aparecem bastante lá no Instagram da Harmonia Aromaterapia e fiz até uma live e decidi também trazer essa informação aqui para o YouTube, porque eu considero bem importante, são informações básicas, mas importantes para a gente fazer um bom uso da aromaterapia. Então, o primeiro passo é saber que os óleos essenciais são substâncias naturais muito concentradas, obtidas de plantas medicinais. Então não são apenas aromas para colocar na casa, um cheirinho gostoso, natural, não. É uma composição, vamos dizer assim, é uma substância repleta de componentes químicos que vão trazer benefícios para a nossa saúde. Mas os benefícios acontecem em 3 níveis ao mesmo tempo: nível físico, emocional e vibracional. E eu preciso olhar para toda a complexidade do óleo, para todos os níveis de atuação antes de utilizar ele no meu dia a dia. Exemplo, para ilustrar que pode às vezes acontecer efeitos adversos. Vamos dizer que eu quero um óleo essencial para ativar a comunicação, para apresentar o meu trabalho de conclusão. Então eu vou escolher o óleo essencial de erva doce, que eu vi lá no site da Harmonia, que trabalha a comunicação, perfeito. Hoje é o dia da apresentação, hoje eu vou apresentar meu TCC, então vou colocar ele no meu difusor pessoal, que é o colarzinho onde eu pingo a gotinha do óleo. Aí eu usei ele hoje e à medida que eu estava apresentando o TCC, eu comecei a sentir um piriri, ou seja, começou a me dar uma sensação de que eu preciso ir ao banheiro urgente, eu tô com diarreia. O que acontece? Será que é o meu sistema nervoso? Será que foi alguma coisa do óleo essencial? O óleo de erva doce, além de ativar a comunicação, ele tem benefícios físicos, como ser ligeiramente laxativo. Quando eu uso um óleo essencial por inalação, parte das moléculas, parte dos componentes químicos vão para a estrutura cerebral, vão mexer no sistema límbico, mobilizando o nosso comportamento, o nosso humor e as nossas emoções, mas uma outra parte que eu estou inalando vai descer, vai para os pulmões, vai para os alvéolos e vai chegar na corrente sanguínea, percorrendo todo o sistema sanguíneo, percorrendo todo o meu organismo. E aí eu vou ter o efeito físico também. Então, por inalação, eu não vou obter apenas efeitos emocionais, como também vou ter efeitos físicos. E se eu não olho que ele é ligeiramente laxativo, pode acontecer de eu ter essa reação no dia de uma apresentação, por exemplo. Então é legal usar ao longo da semana para já ir preparando o intestino para não ter nenhuma surpresa. Veja como é importante a gente estar atento também ao efeito físico, mesmo que esse não seja o meu objetivo na hora de escolher o óleo essencial, para não ter surpresas. Uma outra característica ainda do erva doce, ele é um óleo essencial que estimula a tireoide. Então, por exemplo, se eu tenho hipertireoidismo, esse não é um óleo essencial recomendado, porque ele vai estimular ainda mais a minha tireoide. Então, se eu não olhar para as precauções, se eu não olhar para os efeitos físicos, focar apenas no emocional, eu posso entrar numa grande roubada, vamos dizer assim, porque eu vou ter um efeito diferente daquele que eu esperava. Daiana, mas eu não quero saber do efeito físico, do efeito vibracional, eu nem acredito em efeitos vibracionais, eu quero só o emocional. O que acontece? O óleo essencial ele não vai agir de forma isolada na emoção, ele vai atuar em várias questões ao mesmo tempo, vai ter efeito físico acontecendo enquanto tem o efeito emocional, o mesmo vale se eu estou pensando somente num efeito físico. Eu quero um óleo para analgesia. Aquele óleo pode ser não só analgésico, mas estimulante. E aí eu posso ter uma dificuldade de dormir, por exemplo, se eu usar à noite. Então eu preciso olhar se ele é analgésico, calmante ou analgésico estimulante. Caso eu não olhe para isso, eu posso ter uma noite de sono muito angustiante, cheia de agitação. Então eu preciso olhar físico, emocional e vibracional ao mesmo tempo. Se você olhar para esses 3 campos de atuação antes de escolher o óleo, tenho certeza que você vai estar mais tranquila, mais tranquilo para poder utilizar, vai saber melhor o que ele vai proporcionar no seu dia a dia. Então essa é a primeira dica que eu precisava passar para vocês. A segunda é que nós vamos sempre pensar assim, eu quero o efeito físico do óleo essencial, então como que eu utilizo ele? Eu quero aliviar uma dor, então você vai fazer o uso tópico, ou seja, você vai diluir o óleo essencial num creme neutro, num gel, num óleo vegetal prensado a frio e vai diluir e aplicar na região que está com dor, com desconforto, que precisa de cicatrização. Então, efeitos físicos eu levo para a região que está com desconforto.
mas é importante entender que quando eu aplico, quando eu faço uso tópico de um óleo essencial, eu vou ter efeito físico e vibracional, porque nós consideramos na aromaterapia integrativa uma das bases da psicossomática, que o nosso corpo ele é um amontoado de memórias e de vivências. Então, no meu corpo, eu não estou só não apresento só membros para seguir em frente, para ter efeitos físicos, não. Por exemplo, nos meus ombros eu vou carregar a culpa, a autopunição, crenças de não merecimento, na panturrilha a dificuldade ou a capacidade de agir. Então, os óleos essenciais, quando eu aplico no meu corpo, vão atuar vibracionalmente também, não é só físico. Então, aquele creme rejuvenescedor lá do vídeo que vocês já devem ter assistido aqui no YouTube, ele não vai atuar só no rejuvenescimento, mas vai mexer no emocional, vai mexer principalmente no vibracional. Por que eu falei emocional? Porque aqui no rosto a gente vai sentir o aroma. E quando eu inalo um óleo essencial, eu vou ter os efeitos emocionais, principalmente efeitos emocionais, porque vai mexer nas estruturas cerebrais. Saiba que o olfato é o único sentido que tem conexão direta com o cérebro. Então, quando você pensa em efeitos emocionais, a rota mais rápida, mais efetiva, vai ser por inalação. Então, inspirei, efeito emocional, perfeito. Mas eu já sei agora que parte não vai para o cérebro, parte vai para os pulmões e vai chegar para a corrente sanguínea. Com isso, eu vou ter efeitos físicos também. E quando eu inalo um óleo essencial, eu vou ter efeitos vibracionais. Então, por inalação, eu tenho os 3 benefícios do óleo essencial e quando eu aplico topicamente, eu vou ter 2 benefícios, físico e vibracional, tá certo? E uma coisa importante que eu preciso saber é que os óleos essenciais têm componentes químicos que são transdérmicos. O que isso significa, Daiana? Óleos essenciais são transdérmicos. Significa que quando você utiliza um óleo essencial, dilui num creme neutro, por exemplo, ou num óleo vegetal, aplicou na pele, o que acontece? Esse óleo essencial, na verdade, seus componentes vão permear a epiderme, vão para a derme e vão chegar na corrente sanguínea. Então, para os óleos essenciais, a nossa pele não é uma barreira. Quando nós utilizamos um creme para cólica menstrual, um creme para a região do abdômen, para ajudar na regulação intestinal, nós vamos levar o óleo essencial realmente para a regulação intestinal, porque aquele óleo não vai ficar na epiderme, ele vai chegar na corrente sanguínea, vai percorrer todo o meu organismo. Então, é possível sim, por exemplo, naquela receita que vocês já devem ter visto no YouTube, eu desintoxicar o fígado através de um creme, um sabonete sendo utilizado na região abdominal, ou aliviar uma cólica, um desconforto menstrual quando eu utilizo na região do ventre. Daiana, são tantos os benefícios físicos, como que eu utilizo, né? Qual que é a quantidade que eu devo utilizar de um óleo essencial num creme, num shampoo? Eu quero fazer, por exemplo, o meu creme rejuvenescedor, o meu shampoo para crescimento capilar, eu quero fazer o creme para desintoxicar o organismo, emagrecimento, retenção de líquido, celulite, não sei, são várias as possibilidades. O que eu tenho que pensar? Eu vi que vários óleos são interessantes, mas qual é a quantidade que eu devo utilizar? Então agora anota aí qual a quantidade em gotas que você deve utilizar dependendo da região que vai aplicar o creme, o óleo vegetal, o shampoo. Então vamos começar pelo couro cabeludo. Quando você fizer um shampoo, seja o tema de crescimento, caspa, oleosidade, você vai pensar na dosagem de 0,5%, ou seja, uma gota para 10 ml de shampoo neutro, nunca no shampoo de supermercado que já tem química, fragrância, tá? Sempre neutro. Então, uma gota para 10 ml. Daiana, mas eu quero utilizar 3 a 4 óleos essenciais no meu shampoo. Eu quero um para crescer cabelo, um para evitar queda, um para trazer brilho, como é o caso do alecrim, que cresce cabelo, cedro, que fortalece, e ylang, que traz brilho e maciez. Perfeito, eu já selecionei esses 3. O que eu faço se eu só posso uma gota para 10? Então, você vai aumentar o volume da base, vai utilizar, por exemplo, 30 ml de shampoo e coloca uma gota de ylang, uma de alecrim, uma de cedro atlas, mistura no shampoo e pronto. Ah, eu quero fazer 100 ml, então você vai definir
Qual é a quantidade de cada óleo? Pode ser proporções iguais? Pode, mas você pode personalizar também. Exemplo, alecrim e cedro são óleos que um cresce cabelo, o outro evita a queda, mas ambos são adstringentes. Então, se você tem um cabelo mais ressecado, é importante dar mais atenção ao ylang, que vai trazer hidratação, porque senão o cabelo vai crescer, mas vai crescer seco. Então, coloca menos de alecrim, menos de cedro e um pouco mais de ylang. Daiane, meu cabelo é super oleoso, então coloque mais de cedro, alecrim e um pouquinho menos de ylang. Então, você tem 10 gotas. Pensando em 100 ml de shampoo, você tem 10 gotas no total para poder utilizar de óleos essenciais. Quais as quantidades que você vai usar? Depende do seu cabelo, da sua rotina, qual a sua necessidade. Alecrim é estimulante também, então pode atrapalhar um pouco o sono se você vai lavar à noite o cabelo. Então é importante usar um pouquinho menos, cedro e ylang já são tranquilos. Então aí você vai definindo pelos efeitos do óleo, pelo seu cabelo, e assim você vai ter um shampoo personalizado, seguindo uma dosagem bem segura e eficiente. Para o rosto é a mesma regra. 0,5%. Então, se eu tenho 3, 4 óleos essenciais rejuvenescedores que eu quero utilizar no meu creme ou no meu óleo vegetal, eu vou precisar pelo menos de 30 a 40 ml de óleo vegetal ou 30 ou 40 gramas de creme neutro. Vou colocar uma gota dos óleos essenciais desejados, vou misturar e então colocar numa embalagem de vidro âmbar, utilizar todos os dias. A concentração de 0,5% para o rosto e para o couro cabeludo são seguros. Para um idoso, adulto, gestante, para uma criança, você vai ter uma utilização, né, segura e eficiente, sempre importante lembrar. Não precisa se preocupar, mas é tão pouquinho, uma gotinha só, eu preciso mais. Não entre nessa ideia de eu preciso muitas gotas para resolver urgente o meu problema, porque você pode ter um efeito colateral, uma reação adversa de irritação à pele. Quer um exemplo? Muitas vezes eu recebo feedback no Instagram de pessoas que fizeram desodorantes caseiros com óleo essencial de lemongrass, o capim-limão. E lemongrass é um óleo extremamente irritante à pele, ele tem grande proporção de citral, um componente que irrita a nossa pele, deixa vermelho, pode trazer uma sensação de queimação e deixar bem irritado, trazer alergia mesmo. E aí algumas pessoas, o limite do lemongrass é de 0,7%. Ou seja, uma gotinha para 8 gramas, 7 gramas de creme, vamos só uma média mais ou menos. E aí algumas pessoas colocam 4, 5, 6 gotas de capim-limão, lemongrass no seu desodorante, na sua fórmula base, né, para desodorante, e aplica na região da axila, que é uma região super sensível. Usa um dia, deu uma ardida, mas tá tudo bem. No segundo, terceiro, quarto, quinto dia, tá com uma alergia na região da axila e achou que era um óleo tranquilo. Mas capim-limão, lembra do chazinho, todo mundo conhece, um óleo tão popular. Às vezes um óleo tão popular pode trazer malefícios se eu não souber utilizar esse óleo essencial. Então é importante olhar qual é o limite que eu posso usar, qual é a segurança máxima daquele óleo essencial. Então lemongrass, o meu limite é 0,5%, 0,7%. Então se eu quisesse usar lemongrass num creme corporal, que a dosagem pode ser mais alta, não é necessário 0,5%, pode ser 1, 1,5%, 2, 2,5%. Mesmo assim, eu não vou utilizar uma grande dosagem de lemongrass porque ele é irritante à pele, ou a canela, ou o cravo, que são óleos bem conhecidos como irritantes à pele. Existem outros, mas só para ilustrar. Então, para o corpo, quando você decide fazer um creme corporal pós-banho, para celulite, para retenção de líquidos, você pode usar de 1% até 2, 2,5%. Você pode usar de 2 gotinhas a 5 gotas de óleo essencial para cada 10 gramas de creme. De 2 a 5 gotas, dependendo da situação. Eu quero algo localizado. Então você pode usar 2,5. Quero aliviar uma dor. Então você vai usar uma dosagem mais alta de 2,5, porque é um momento específico da sua vida que você vai usar aquele creme. Não vai ser sempre. Então, eu quero um creme para constipação. Você vai usar provavelmente ao longo de todo o mês. Então é legal usar uma dosagem mais baixa, de 1%, 1,5%, para não ficar, vamos dizer assim, cheia de química no organismo dos óleos essenciais. E por falar em química dos óleos essenciais, muita gente me pergunta, Daiana, mas os óleos essenciais podem causar dependência? Não, os óleos essenciais
não causam dependência. Então, você para com o óleo essencial, você não vai sentir falta daquele óleo essencial. Nossa, eu estou hoje sem meu óleo essencial. Pode ficar tranquilo em relação à dependência dos óleos essenciais. Me perguntam também muito, Daiana, eu estou fazendo uso do meu shampoo de crescimento, meu rejuvenescedor, meu creme corporal. Posso usar óleos essenciais no meu difusor pessoal? Pode. Pode sim associar a terapia, vamos dizer, mais emocional, junto com seus cosméticos naturais, mas é importante ter muita autopercepção. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem muitos estímulos de óleos essenciais diferentes, às vezes você está com 12, 13 óleos essenciais ao longo, né, do seu dia com os cosméticos. Cada fórmula tem de 3 a 4 óleos essenciais, então no final você está ali com 12. Você vai usar um difusor pessoal, são vários estímulos, então é muito fácil a gente se perder e não perceber o que aquele óleo essencial do difusor está provocando no meu dia a dia. Aí acontece, a pessoa está usando, por exemplo, bergamota para autoconfiança, para autovalorização, para otimismo, e diz assim, Daiana, eu não estou percebendo efeito. Será o que está acontecendo de errado? Aí vai ver, eu pergunto um pouquinho sobre a sua rotina, a pessoa está fazendo uso de shampoo, sabonete, creme, vários cosméticos com óleos essenciais, nunca parou para se observar, ter autopercepção, olhar para dentro, sempre estava mais voltado ao automático, anulava suas emoções, então é normal não perceber o benefício do óleo de bergamota no colar, exemplo, né? Então, o que eu peço? Quando você vai usar um óleo no difusor pessoal, é legal parar um pouquinho com os cosméticos, pelo menos por 2, 3, 4 dias. Usa shampoo neutro, usa creme neutro, óleo vegetal, só alguns dias. Para quê? Para que você sinta bem nos primeiros dias o que aquele óleo de bergamota está te proporcionando. Aí você, não, já estou começando a perceber aqui os resultados, já estou sentindo uma mudança no comportamento. Ótimo, então pode voltar com o shampoo, condicionador, porque você já está alinhado com a proposta de bergamota, já puxou a atenção para o que ele tem para proporcionar. Então, quando eu sou desacostumada com a autopercepção, com o autoconhecimento, nunca paro para me enxergar, me olhar de verdade com profundidade, eu preciso ter essas estratégias de parar um pouquinho com os cosméticos para entender melhor o que aquele óleo está provocando no meu emocional, tá certo? Então, posso usar tudo ao mesmo tempo, mas eu preciso olhar para dentro, ter essa autopercepção que vai fazer grande diferença. E outra pergunta que eu recebo com grande frequência é, Daiana, como que eu combino os óleos essenciais no difusor pessoal? Eu quero usar 2 óleos essenciais, como que eu faço? Eu posso colocar qualquer óleo, um com o outro ali no colarzinho, uma gota de cada? Bom, a gente usa até 2 óleos essenciais num colar, num difusor pessoal, a gente evita usar 3, 4, porque acaba sendo muito estímulo. Não que não pode, mas não é o mais recomendado. Então eu posso usar até 2 óleos essenciais e eu vou definir por semelhança. Então, por exemplo, eu quero agir, eu quero fazer acontecer. Um óleo essencial que me elimine a minha procrastinação. E eu tô com baixa autoestima, então eu vou escolher bergamota para autoconfiança e autoestima e vou escolher pimenta negra para procrastinação, para combater, para agir, fazer e acontecer. Então veja que um é complementar do outro, um vai trabalhar em sinergia com o outro. Eles têm algumas semelhanças, um vai apoiar o outro. Então eu posso utilizar eles juntos no difusor pessoal, não tem problema algum. Agora eu preciso pensar, vamos dizer assim, eu quero usar alecrim e eu quero usar lavanda. Eu quero usar lavanda para me acalmar e alecrim para estimular a concentração. Veja que são 2 óleos opostos. Um é extremamente estimulante, vai te deixar ligado o dia todo, e a lavanda vai trazer calma, tranquilidade. Então, no final, se eu usar alecrim e lavanda no meu difusor pessoal, a pergunta é, qual vai ser o benefício que eu vou obter? Eu vou ter um efeito estimulante ou um efeito calmante? Ou, na verdade, eu posso não ter nenhum dos dois. A lavanda vai perder força por causa da cânfora, do 1,8-cineol do alecrim, e o alecrim vai perder força porque vai receber linalol e acetatilina-lila e não vai ser tão estimulante assim. Então, no final, eu vou ter algo mais ou menos, algo mediano de benefícios. Então, se eu tenho óleos extremos, opostos, eu vou utilizar um de manhã e um à noite. Evitar esse contato muito próximo, ao longo de todo o dia. E sempre é muito importante pensar nas escolhas do óleo essencial que você vai usar no seu difusor pessoal, um tema de cada vez. Daiana, mas eu tenho síndrome do pânico, eu tenho distúrbio bipolar, ansiedade, depressão, eu quero ficar curada logo, eu quero me resolver logo. Bom, calma, respira. Primeira coisa que você tem que fazer,
um tema de cada vez. Eu sempre gosto de trazer na formação em aromaterapia que quem quer tudo não tem nada. Quando eu quero resolver tudo ao mesmo tempo na minha vida, eu não vou ter nenhum resultado, porque eu vou receber vários estímulos ao mesmo tempo e eu não vou conseguir direcionar a atenção para a resolução. Então eu preciso lembrar que quando eu canalizo a minha energia, quando eu direciono a minha atenção para um tema da minha vida, eu consigo resolver com profundidade. Se eu quiser várias coisas ao mesmo tempo, eu vou ter uma visão superficial sobre os meus problemas e eu vou aliviar um pouquinho, mas não vai ser algo realmente produtivo, profundo e terapêutico. Então, fica lá 1, 2, 3 meses tratando um tema da sua vida, depois você tem mais vida ainda pela frente. Bora seguir um novo tema e assim você vai trabalhando na sua jornada de autoconhecimento, se descobrindo, se tratando com os óleos essenciais ao longo de uma jornada, ao longo de uma vida mesmo, que é assim que acontece, a gente não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. Quem tenta fazer isso geralmente desiste do tratamento porque não dá muito certo, começa a ficar muito desfocada, dispersa, então não é interessante. Outra pergunta que eu recebo com grande frequência é: Daiana, quanto tempo dura o tratamento? Quanto tempo eu tenho que usar um óleo essencial para uma depressão, para uma ansiedade? Não existe receita de bolo, não existe regra, padrãozinha ali. O que acontece? Cada indivíduo é único. Se eu tenho depressão há 30 anos, 40 anos, não vai ser com uma semana, 2, usando o óleo essencial de bergamota que eu vou ter uma melhora significativa, assim, eu vou ser outra pessoa, não. Com uma semana, 2 semanas eu vou ter uma melhora de comportamento e de pensamentos, mas se eu parar o tratamento, bom, a depressão ainda tá ali. Então, o que eu preciso? De um tempo mesmo de tratamento. Algumas pessoas vão levar 1 mês, outras 2, outras 3, outras 6 meses. Então, assim, não existe uma regra, depende de cada caso. E eu sugiro sempre que, por exemplo, se eu tenho depressão há 30 anos, não faça a escolha de um óleo sozinha, não se trate sozinha, porque você precisa de um profissional, de um aromaterapeuta, para lhe trazer suporte, para trazer uma nova visão, porque as nossas questões, os nossos problemas, a gente tem um ponto de vista. O profissional ele vai auxiliar a ampliar o nosso ponto de vista, entender a causa do meu problema. E a aromaterapia, ela trata a causa do problema, ela vai com profundidade. Na verdade, eu tenho 2 formas de usar os óleos essenciais, como um medicamento natural para aliviar sintomas, ou então para tratar a causa do problema. Para isso, para ter essa profundidade, eu preciso de um suporte terapêutico. Então, se você está me assistindo, sei lá, em qual estado, qual cidade, quer uma indicação de um aromaterapeuta, uma aromaterapeuta na sua cidade, pode ser que não tenha bem exato na sua cidade, mas eu vou lhe indicar alguém mais próximo possível. Então pode colocar aqui nos comentários que eu vou passar indicações de aromaterapeutas. Eu tenho vamos dizer assim, uma lista bem grande de profissionais formados no Brasil todo e posso indicar. Para mim é um prazer poder contribuir para que você tenha um atendimento profissional, que você realmente possa ter um suporte para ser profundo, para ser gostoso. Um feedback que eu recebo muito é em psicoaromaterapia, que é um curso e também uma jornada terapêutica, que é aberto ao público e para profissionais. Muitas pessoas falam assim: Daiana, é uma jornada que cada semana tem um óleo e a gente vai trabalhando profundamente temas da nossa vida. As pessoas muitas vezes falam assim: Daiana, nossa, eu estava usando esse óleo da jornada aqui, ao longo de 1, 2 meses eu não tinha a profundidade, as percepções que eu tenho aqui na jornada. Por que acontece isso? Por que aqui parece que o óleo está mais forte do que quando eu estava usando sozinha? É porque está acontecendo suporte, eu estou ali acompanhando a pessoa com profundidade, estou entendendo os seus mecanismos de defesa, auxiliando ela a superar esses mecanismos de defesa, e isso faz toda a diferença, porque a gente encontra estratégias, às vezes, com outros óleos essenciais para ajudar e caminhar de uma forma mais rápida, mais profunda, mais efetiva. Então, atendimento terapêutico faz grande diferença. O aromaterapeuta ele tem várias estratégias, vários recursos para poder auxiliar e recomendar um bom óleo essencial e te auxiliar mesmo nessa jornada com profundidade. E para fechar de dúvidas principais, muita gente me pergunta: Daiana, eu quero usar o óleo essencial no aromatizador ambiental, eu tô pensando nesse que custa menos de R$50, ou esse aqui que é o ultrassônico, é R$300, tem uma luzinha, um vaporzinho, é todo bonitinho, verdade. Qual que é o mais eficiente? Os 2 são eficientes igualmente, os 2 são ótimos, são, vamos dizer assim, de qualidade profissional, os 2 vão te ajudar
aromatizar o ambiente. E aí, muitas vezes as pessoas perguntam, Daiana, mas o aquecimento, né? Porque um aquece e o outro não. O aquecimento desse aparelho causa algum problema? Perde a eficácia do tratamento? Porque vai aquecer um pouco o óleo essencial, o aparelho esquenta o óleo em torno de 32 a 35 graus para ir evaporando no ambiente. Isso vai trazer algum prejuízo para a terapia? Não, não traz nenhum prejuízo. Eu utilizo esse aparelho aqui há mais de... Deixa eu ver aí, de 15 a 16 anos esse aparelho. Esse aqui ele é mais recente, já existe no mercado uns 2, 3 anos. Antes a gente utilizava basicamente essa tomada e super resultados. Então assim, você pode escolher, não precisa, daí eu não preciso de um aparelho de R$300 para fazer uso da aromaterapia? Claro que não, vai de um aparelho mais acessível. Só importante, na caixinha do aparelho acaba às vezes apresentando ali, use 15 gotas de óleo essencial direto, purinho. Não faz isso, coloca 5 gotinhas para 20 metros quadrados, 5 gotas do óleo essencial aqui dentro e acrescenta água. Assim vai dispersar o aroma. Óleo essencial não se mistura com água, vai ficar ali boiando as gotinhas de óleo essencial, mas vai dispersar e vai ter uma aromatização por 2 a 3 horas. Então o óleo essencial não vai queimar ali nos primeiros minutos, não vai causar esse dano. Você vai ter uma boa dispersão ao longo do tempo. Então, 5 gotinhas e acrescenta água, tá? Sempre acrescenta água. Aromatiza uma vez ao dia é o suficiente. Um estímulo olfativo de 3 horas é a terapia do dia, não precisa mais que isso. Já esse aparelho aqui, eu vou precisar utilizar em torno de 15 gotas de óleo essencial e acrescentar 100 ml de água para aromatizar 20, 30 metros quadrados. Então, muitas vezes, dependendo do óleo essencial do tratamento, às vezes é um óleo mais caro, eu opto por não usar esse aparelho e sim esse, porque ele vai usar menos gotas. Esse aqui vai gerar um consumo um pouco maior, tá? Então, assim, você que vai definir qual aparelho, ambos são eficientes, ambos vão proporcionar terapia, aromaterapia. E se você quer um benefício ao longo de todo o dia, um estímulo intenso para o seu emocional, aí então eu recomendo o difusor pessoal, que é a forma que a gente mais utiliza quando pensa em fazer um tratamento emocional, porque você vai pingar a gotinha do óleo essencial no colar, vai sentir, né, dentro daqui do pingente vai estar saindo o aroma, então você vai sentir ao longo de todo o dia e vai ter aquele estímulo da bergamota, da pimenta negra, do alecrim, da lavanda, o óleo que você definir, e assim vai trazer uma mudança de comportamento mais estável, mais duradoura, vamos dizer assim, tá certo? Então essas são as primeiras dúvidas que aparecem quando a gente vai comprar um óleo essencial, quando a gente vai utilizar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você na sua jornada de autocuidado com os óleos essenciais. Se você gostou, curte, faz seu comentário aqui no vídeo. Agradeço a sua participação. Um beijo grande e se você precisar também, no site da Harmonie, ao longo de todo o mês de maio, está sendo disponibilizado um cupom de desconto que se chama, o cupom você deve digitar Harmonie 12 anos. Em comemoração aos 12 anos da empresa, nós disponibilizamos um cupom de desconto de 10%. Então é só digitar lá Harmonie 12 anos no site e você vai ter 10% de desconto nos óleos essenciais, vegetais, exceto os itens de promoção. Então aproveita o cupom, aproveita os conteúdos, não esquece de acompanhar lá no Instagram também, que nós temos muitas informações. Beijo grande e até o próximo vídeo.